Olá, capítulo 2. É, Mais esperto que o diabo. Eu ia falar, você pode curar sua vida, oh meu Deus. Mais esperto que o diabo. A gente vai começar aqui, ó, página 33 para quem está acompanhando o livro. Um novo mundo se revela para mim. Gente, olha, obviamente, eu havia passado por uma experiência de nascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, consegui enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões, nossa, que estranho, né? Essa colocação. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os US$ 25.000 que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford. É o quê? Nossa, e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. É... Nada, eu ia falar, mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada, e com ela, minha resistência física também. Eu estava trabalhando eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Vou abrir o parênteses agora. É, Às vezes a gente vê, eu sei que eu sou repetitiva, né, em falar que as sincronicidades, a minha comunicação, às vezes o que eu falo num grupo ou o que eu falo no Instagram é sincrônico, mas eu acho que é o que precisa ser falado, sabe? Acho não, eu sinto que é o que precisa ser falado. Então, aqui, às vezes, a gente vê muito palco das pessoas e compara com os nossos bastidores, os nossos processos. Então, veja que ele, Napoleon Hill, cara, ele trabalhou por 2 dias e 2 noites. Às vezes a gente fica meditando por meia hora, meditando por 10 minutos, ou nem isso. A gente, Deus me deu uma resposta, Deus me deu uma resposta e fica aqui, fica, ai, não tive resposta. Então, aí a gente já entra em não sou amada, Deus não me vê, ó céus, ó vida, porque eu não consigo ver sinais, as pessoas recebem as coisas, eu não, as pessoas acessam as coisas, eu não. Então, é muito nesse lugar, sabe? Cara, e aqui ainda é pouco, né? Porque se você for pensar, o Mikao Uzui, por exemplo, quem canalizou o Reiki, né? O Reiki tradicional, ele ficou 21 dias meditando lá na montanha lá para canalizar os símbolos do Reiki. A gente, como é imediatista, o ser humano é imediatista, logo ia pensar: 2 dias, ai meu Deus, não tá dando certo. 3 dias, ai meu Deus, não tá dando certo. 4 dias, ai não deu, não deu, desisto, aí já pronto, sabe? E é um trabalho constante da gente em calma, continue a nadar. Tava até falando isso antes da gravação aqui para quem estava ao vivo.
A gente estava conversando sobre isso. Continue a nadar, continue, sabe? Às vezes você não precisa ver nada ali, sabe? Só você sentir, só você captar algum sinal. Calma, continue, respira, sabe? Respira. E eu estou me escutando também, né? Não é a perfeição que está falando aqui, não. É alguém que está acessando conhecimentos, alguém que talvez está trilhando um passo ali à frente por ter atendido alguém ou por ter estudado algum determinado assunto, está falando aqui e a gente pode trocar, tá? É, voltando aqui. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Olha isso. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei experiência, o nome de Albert L. Peltron apareceu em minha mente. E com ele, um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor na revista Golden Rule, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Meriden, e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos e então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse: Eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado. Uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que o fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me, cara, o cara nem leu o livro dele. O que eu sei é que ele forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. A minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse, abre aspas, sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Fecha aspas. Eu só me arrepio com esse livro. Só me arrepio. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton, não, no dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar, nossa, gente, perdão, ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores desta área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Abre um parênteses aqui. Então, percebam que. Peraí.
Eu quero ativar o mudo desse iPhone 3 aqui, ó. Please. É, percebam que é, a contribuição que a gente é para as pessoas, a contribuição que a gente pode ser para as pessoas, vem ideias, a maneira que a gente pode ajudar as pessoas. Só que a nossa mente limitada acha que, como assim? Não estou com minha vida 100% resolvida. Eu não tô. Isso vem até no começo do livro, onde ele fala, né, que tipo assim, ele não era rico, ele não tinha uma condição financeira boa, como que ele ia ensinar as pessoas, né, a prosperidade, a abundância, né? E e aí entra nesse lugar, cara, mas assim, tudo bem, ele não era rico, mas ele já estava a um passo adiante, porque ele tinha ali pesquisas, experiência, então ele adquiriu até a experiência ali do medo, onde ele ficou meses ali, né, fugindo do cara que talvez queria matar ele, né? A gente não sabe, né? Mas se aconteceu isso lá com outro cara, né? Que estava junto com ele, que estava junto com ele, não, que ele estava como sócio, né? O, o outro fulaninho lá, não vou lembrar o nome, né? O outro fulaninho que matou o sócio associou o Napoleon como amigo, e certamente ele imaginou que iria morrer também, então por isso que ele se escondeu, de medo. O medo faz o quê? Paralisa. Então ele ficou sem ação. E aqui, onde ele se conectou com o eu superior dele, né, onde ele chama de outro eu, ele vem o quê? Para ajudar as pessoas, o quê? Vender automóveis. Então ele viu uma dificuldade, um desafio ali da pessoa, e onde ele podia fazer acontecer ali, contribuir para alguém, e alguém vai contribuir com ele também, em forma de quê? Dinheiro, em forma de outra possibilidade, enfim, alguma troca. Voltando. 35 página para quem está acompanhando. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada de velhos truques da venda de automóveis, seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e que poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade e dirigida por Earl Power. Pronúncia zero aqui, já falei, né? Visitei o senhor Powell, expliquei-lhe pelo meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda nesse treinamento foi mais do que o suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes. Até os resultados da venda dos meus livros começaram a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Parênteses aqui, vocês lembram, né, da suíte? Que ele não tinha ele não tinha dinheiro para pagar o suficiente pelos dias, né? Então, percebam que o quanto ele podia ser contribuição para as pessoas, aí isso melhora a energia dele, melhora a autoestima dele, e ele passou já também a começar a vender mais livros. Aí tudo começa a melhorar. Vocês percebem que quando a gente está numa crescente, as coisas tende a melhorar. A gente vai ter desafios, claro, como todo mundo, mas as coisas sempre tendem a melhorar. E parece que quando algo acontece ali ruim, a tendência ali é acontecer coisas mais, sabe, enroscadas, assim, porque a gente tá naquela vibe ruim. Puxa, tudo só acontece comigo, aí eu me jogo na BR, eu falo, ó céus, ó vida, por que que tem que ser assim comigo? É assim, nossa, sabe? Aí pronto, aí chora, esperneia, aí não sabe o que está acontecendo, aí tô desanimada, tô triste, aí pronto, aí é ladeira abaixo, né? Aí também
prejudica a autoestima, aí você acha que não é capaz, não é merecedora, não, sabe? Então, cuidem da energia também, sabe? Aquilo que a gente está emanando. No começo é desafiador e isso vai se tornando mais fácil quando a gente vai mudando a nossa mentalidade. Nesse processo que tanto eu estou falando. Voltando aqui, meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava nas minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Neste momento, fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme a minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo de que eu precisei veio até mim. Eu falei isso no capítulo 1, né? Vem. Só que a gente está o tempo todo querendo controlar tudo e a todos. Quando? Onde? Por quê? Quando? Olha, respira. E isso mesmo, considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou por outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos, essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu, e que essa descoberta os guie, como me guiou, e um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. É, rapidinho, vou abrir um parênteses aqui para a gente continuar o fracasso, uma bênção disfarçada. Hoje eu estou fazendo aniversário onde eu deixei o mundo corporativo para ir para o mundo de digital, de mentorias, de terapia, onde eu vivo disso, onde eu vivo bem disso. Não sou milionária ainda, mas onde por muito tempo eu achei que ali o VR, o salário, o convênio, tudo isso era impedimento para mim, né? Onde eu não estava contente com o que eu fazia, sabe, as reuniões entrava pelo ouvido, saía pelo outro, eu já não conseguia nem mais assimilar o que estava acontecendo ali, né? Mas eu continuava ali por dinheiro. E tá tudo certo também, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, tá tudo certo. Então, eu estava ali até um determinado momento em que eu julgava ser necessário para eu crescer e para que eu possa ter dado esse passo mais adiante na minha vida. Mas é essa certeza aqui que ele fala, sabe? Sem eu saber, né? Sem ter lido esse livro ainda, mas é tipo, é tanta certeza, sabe? Que fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou, porque a mentalidade humana é pensar assim, eu vou passar fome, eu vou voltar para casa dos meus pais, tudo vai dar errado. Eu vou morar debaixo da ponte, eu vou morrer, sabe? Então, e óbvio que tudo isso passou pela minha cabeça, mas eu não tinha certeza de nada. Eu só, tipo assim, peguei e fui. Fui com medo mesmo. Eu falei assim: seja o que Deus quiser, mas eu vou fazer minha parte também. Óbvio que seja o que Deus quiser, porque Deus quer, porque Deus não ia de querer. Deus quer, mas eu vou fazer a minha parte. E aí, vai lá, vai dar certo.
E foi indo, né? Eu tô indo nesse degrau ainda, que é um processo, né? É injusto comigo eu me comparar com outras pessoas que estão, sei lá, 5, 10 anos e já tá super desenvolvida financeiramente, profissionalmente, sabe? É, então, veja o que é gentil para você, veja o que é justo com você na sua vida, seja eh, em relacionamentos amorosos, financeiros, veja o que é gentil para você, sabe? Não se cobre tanto, mas não deixe de agir também, tá? Veja o que faz sentido para você, sabe? Porque às vezes esses resultados que tanto você se cobra, eh, o modo como você está fazendo acontecer não faz sentido para você. É o que faz sentido para uma outra pessoa que você viu em algum lugar. Então veja o que faz sentido para você, tá? Bora lá. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação do meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema. O som ficou baixo? O som ficou baixo, gente? Me falem todos, porque se deu diferença só para uma pessoa, me sinalizem, por favor. Tá normal? Lourdes, aumenta um pouquinho o seu som, às vezes sem querer você tocou no volume. É, Vamos lá. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada de sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar os outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso parecia justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, ou uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica de véspera de Natal de 1923. E também naquela noite, quando caminhei em volta da escola na, na West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. É sobre isso. É sobre isso. Tudo que acontece com a gente é um presente. Eu já falei isso aqui, né? Mas nem todo mundo vale reforçar, né? Porque às vezes a gente não está num nível de não tá ali preparada para acessar isso. Tudo que acontece com a gente é um presente, seja bom, ruim, seja o que for, é um presente. A gente aprende até com a morte, sabe? Tudo, tudo.
carregam presente, porque carregam um aprendizado, um conhecimento, e a gente não tem como ser, a gente não tem, ai, meu Deus, a gente não tem como voltar, sabe, atrás, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria aquela vida boa que eu tinha com 15 anos de idade, com 10 anos de idade. Cara, como é que você vai voltar essa vida de novo com a experiência que você tem hoje? Não dá, sabe? Seja grata por tudo que você viveu e pela experiência que você tem hoje. É essa bagagem que você tem que vai te fazer alçar voos maiores, crescer, ter resultados, tá? A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade. Quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades, falei sem pontuação, mas é isso. Quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica, vamos colocar essa depressão econômica que ele está falando aqui, né, de 1929, como, de repente, a pandemia, onde muitas pessoas é, prosperaram muito, enriqueceram, né? Eu fui na pandemia, por exemplo, onde muita gente faliu, muita gente, e eu estava ali dando adeus para uma startup que estava em crescimento, para multinacional, dando para os meus diplomas, né? Tipo, o meu diploma de administradora de empresas, de analista ali, para seguir um caminho incerto, né? Então, é o que eu falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto eu continuar chorando ali, eu não vou conseguir enxergar, né? O meu olho vai ficar cheio de lágrimas, eu não vou conseguir enxergar as possibilidades que tem para mim, né? Então, levanta. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos. A começar pelo conhecimento de que algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. Nossa, impactante isso, hein? Ser forçado a não trabalhar. Realmente, as pessoas, muitas foram forçadas a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição. Se analisada à luz das mudanças que trouxe às mentes de que todos que foram afetados por ela, o resultado é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimento de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. Nossa, a lei da compensação não é uma lei hermética? Bom, deixa esse questionamento para depois. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desempoderamentos? Peraí. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desempoderamentos por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado. Por agora, tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acessos a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparavam com dificuldades que pareceram insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas, se estiverem dispostos a esquecer as suas próprias dificuldades
e partir para ajudar outras pessoas que, porventura, estejam passando por dificuldades maiores. Esse é o ponto, gente. Porque o que é óbvio para mim, o que é fácil para mim, muitas das coisas que eu ensino e tudo, é fácil para mim, é óbvio, e não quer dizer que eu não esteja passando por um processo, sim, mas é mais fácil para mim, tá tirando sono de muita gente, sabe? Então, talvez o que é fácil para você, que você fala assim, ah, eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, mas todo mundo é bom em algo, né? Claro, você se torna bom quando você treina para isso, mas todo mundo tem uma habilidade, já nasceu com alguma habilidade e que tá tirando sono de muita gente que você pode ajudar, ensinar, enfim. Respirando aqui. Página 39. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorrem sem nenhum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado, nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria sim estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas neste ponto de vista não está errado. Pera, mas este ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou a minha no momento em que descobri meu outro eu. Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que os bancos. Essa outra forma de riqueza da qual falo é mensurável, não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, o meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte infinita na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. O que eu entendo por isso, fazendo parênteses aqui, eu entendo por isso é aquele famoso lá que a gente pede, né? Tipo assim, ah, eu quero, vou dar um exemplo aqui, eu quero ir para a Disney. Nossa, mas como que eu vou, né? Eu não tenho passaporte. Ah, eu não tenho. Não tenho passaporte, não tenho visto. Como que eu vou chegar na Disney? Cara, não importa como, quando, você vai encontrar meios para tirar ali o seu visto. Vai vir meios para você tirar o visto, sabe? Só que é isso que ele está falando de esquecer, né? Do, do futuro ali, do como, do plano ali que você quer atingir, do como você quer atingir, e sim do seu desejo.
do ir para a Disney. Ponto. Eu quero ir para a Disney. Não importa como, vai chegar, sabe? Então, aqui, ó, colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à relação do objetivo, à realização, perdão, à realização do objetivo da nossa oração? Ele coloca aqui muito melhor do que eu falei, né? Então, assim, quando você pede em oração, confiar no universo, nesse poder universal para nos entregar o que a gente está pedindo, que os meios que melhor se adapte, né, ao que a gente está pedindo. Minha experiência em oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau pelo medo. Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, a minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo aquilo que já possuo. Acho que este meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não estar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei este plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobrir a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Cara, por isso que eu coloquei a magia aqui da Rhonda Byrne, porque é exatamente isso que ela ensina. E tanta coisa mudou para mim quando eu passei a ser grata. Não tô perfeita ainda não, ó. Isso aqui é um chicotinho para mim aqui, ó, de ver o que a gente já tem. O que eu tenho, não o que falta. O que eu tenho, não o que falta, sabe? E a gente tem mais coisas das quais a gente pode ser grata. Isso só multiplica, sabe? Só que quando a gente enxerga a falta, vem mais falta. Ai, por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Olha, eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar os outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar o meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Por ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário dos seus antigos intangíveis. Tal inventário, peraí, acho que eu li errado. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário dos seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor, que a gente considera importante ali, que a gente está colocando nossa ação, pode não ter valor ali para a gente, e talvez a gente está fazendo por fazer, está agindo no piloto automático.
A gente está gastando nossa energia com outras coisas? Quando às vezes eu falo também que a gente foca muito no problema, sabe? E aí eu dei o exemplo até a tal da base da Virgínia. O povo focando na tal da base da Virgínia. Cara, é só não comprar. Aí quantas pessoas estão discutindo na internet por, sabe, por N coisas, por problemas, focando a sua energia num ativo que não tem valor. E o quanto a gente não foca a nossa energia onde tem valor. É isso aí. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Parece-me que agora é um momento certo para todos aqueles que, por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros-eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas a noite nos seus devidos lugares, que o sol continuará mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimentado verão vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que a verdade somente, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, e que isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. É verdade, o quanto que a gente mudou, né? As coisas, a árvore tá lá, os pássaros continuam cantando, continuam voando. Existem 4 fases que elas não deixam de existir. A primavera vem na primavera, o verão vem no verão, o outono vem no outono, o inverno tá no inverno. O sol tá ali, a lua tá ali. E o quanto a gente não está na nossa natureza. Toda a natureza tá aí. A gente faz parte da natureza. E o quanto a gente não está agindo como natureza. Nossa Senhora, porque a gente está no medo e porque a gente quer controlar. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo que tem o poder de mudar o seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza de suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. Se você acredita que você não consegue ler um livro, você não é capaz, não vai ser capaz de ler um livro, porque essa é a sua crença. Agora, se você se esforça, se você acredita, não, eu vou ler 2, eu vou ler, sei lá, eu vou fazer acontecer. É o seu desejo modificando as suas crenças, que aí sim você vai mudar a sua realidade e você vai trazer resultados. Por isso que eu falo, não é só um livro, é os resultados que você alcança lendo este livro, né? Não é só o fato de ler, não é só o ato de ler um livro, é os resultados que esse livro pode trazer para você. Nossa, cara, olha,
E é exatamente neste ponto o momento mais apropriado para chamar atenção para real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. E quando você fala, ai, minha enxaqueca, ela é sua. Ai, minha dor nas costas, ela é sua. Ai, minha situação financeira não tá legal. Realmente, ela é sua. Você comprou como sua e não tá legal. Não vai. Não tem como andar, né? Não tem como ser diferente. Você não tem como transformar, porque você está dizendo que ela é sua. Então comece a mudar o teu comportamento, teu vocabulário, tua mentalidade, sabe? O que é seu, quem vai tirar de você o que é seu? O que é seu é seu. Então aquilo vai se tornar muito mais dificultoso, né? Muito mais desafiador de tirar de você. Faz sentido? A fé é o começo. Deixa eu ver quanto tempo, quanto falta aqui. Ah, estamos acabando. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredo da natureza. Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza, até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria. E mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior. No campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu, é isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison. Mas mesmo, peraí, eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar, ou não. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita, um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para o sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos cinco sentidos. O desenvolvimento pelo sexto sentido vem sempre para a sua ajuda. E ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que eu possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez, porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira
ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra pelos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque eu experimentei. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano, para calcular quanto progresso, se é que eu tive algum, fiz durante o ano. É só a modo como eu falei. Terminamos o capítulo 2. Nossa, gente, foi tão rápido, tô com vontade de ler mais. Meu Deus do céu. Olha, para finalizar aqui, o que eu, para fechar, que ele falou do Thomas Edison, lá, que inventou a eletricidade, e que eu falei no começo, né? Que às vezes a gente tenta e faz o negócio por meia hora, por 10 minutos e acha que é o suficiente. Cara, ele tentou muitas vezes para fazer uma lâmpada para trazer o negócio para a gente. E o que a gente usufrui até hoje, né? O quanto ele foi contribuição, esse cara. E o quanto a gente é, talvez está nesse modo imediatista e não está sendo contribuição para o outro, e logo a gente não tem isso da vida, a gente não tem essa troca, né? Porque o que ele falou aqui também, que às vezes a gente ajuda, vai, um exemplo, ele não falou isso, mas eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente ajuda alguém a atravessar, não quer dizer que alguém vai ajudar a gente a atravessar ali, pode ser em algum momento da vida, mas pode ser que a gente tenha esse retorno de uma outra forma, sabe? Alguém vai sorrir para a gente, alguém vai dar um bom dia, no momento que a gente está mais introspectivo, mais reflexivo, alguém vai falar algo para a gente que vai ajudar a gente naquele dia, só pelo simples fato de que eu ajudei ali a moça a atravessar, eu falei um bom dia ali, sabe? Então, as coisas voltam para a gente de alguma maneira. Então, o trabalho, sabe? Às vezes as pessoas não dão valor, né? Porque é gratuito, né? Claro que nem tudo que é gratuito é bom, né, gente? Mas tô falando assim, às vezes as pessoas, a gente não dá tanto valor para falar, não deve ser tão bom porque é gratuito, né? Mas o quanto que você pode replicar isso, algo que você aprende, sabe? O quanto a gente pode replicar isso, o quanto que isso volta para aquela pessoa que está fazendo gratuito, é para alguém que precisa, para alguém que precisa escutar, para alguém que precisa. Cara, eu precisava escutar isso hoje. Cara, eu precisava disso hoje para poder tomar uma decisão, para poder tomar jeito e ter resultado, sabe? Então é sobre isso. Eu tô com vontade de falar, né? Porque eu tava com vontade de. Ai, gente, ó, o próximo capítulo já começa as perguntas, tá? Se preparem. Eu tô empolgadíssima para as perguntas. Vou parar a gravação. Pera. Não, pera aí que eu não sei parar.